Um gênio. Um visionário. O homem que largou Harvard para construir um império. Para o mundo, Bill Gates é o sinônimo de sucesso, o cofundador da Microsoft, o homem que colocou um computador em cada casa do planeta. Mas o que a maioria não sabe é que a jornada desse bilionário não foi uma linha reta. E se eu te dissesse que, antes de criar um dos maiores impérios da tecnologia, Bill Gates teve um negócio que foi um fracasso monumental? Que sua visão de futuro foi ridicularizada e que, por um momento, ele se viu no chão, com o sonho desmoronando diante dos seus olhos. Essa não é apenas a história de um empresário de sucesso. É a jornada de um ex-fracassado. A história de um homem que errou, aprendeu e se reinventou, provando que a resiliência é a sua maior força. E o que ele teve que superar para se tornar a lenda que conhecemos, é o que você vai descobrir agora. Por isso, fique até o final desse vídeo e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. A jornada de Bill Gates não começou em uma garagem, mas em uma sala de computadores na Lakeside School, em Seattle, onde sua paixão obsessiva pela programação se manifestou. Desde a adolescência, ele e seu grande amigo, Paul Allen, passavam noites e dias inteiros imersos no mundo da computação, aprendendo, programando e sonhando com um futuro onde a tecnologia seria o centro de tudo. A sua visão era clara: o computador pessoal era o futuro, e eles queriam ser os protagonistas dessa revolução. Essa paixão e essa amizade foram a faísca que acendeu o primeiro passo de sua jornada empreendedora. A ambição de Bill Gates e Paul Allen era maior do que a sua experiência. Ainda muito jovens, eles decidiram transformar sua paixão em um negócio. Assim nasceu a Trafodata, uma empresa que eles criaram com o objetivo de construir uma máquina para processar e analisar dados de tráfego. A ideia era brilhante, mas a execução era amadora. Eles investiram tempo, dinheiro e toda a sua energia no projeto, acreditando que a sua genialidade tecnológica seria suficiente para garantir o sucesso. Mal sabiam eles que o mundo dos negócios era um jogo muito mais complexo. O fracasso da Trafodata foi monumental. A máquina que eles construíram não funcionava como o esperado, a análise de dados era ineficiente, e o negócio não conseguiu gerar lucro. Para a dupla, foi um duro golpe. Eles haviam colocado tudo em um sonho que parecia perfeito, mas que desmoronou diante dos seus olhos. O fracasso da Trafodata não foi apenas um revés financeiro. Foi uma lição dolorosa sobre a necessidade de entender o mercado, de ter uma estratégia clara e de saber que uma boa ideia não é suficiente para o sucesso. Mas, o que para muitos seria o fim da linha, para Bill Gates se tornou a sua verdadeira escola de negócios. Ele aprendeu com a Trafodata que uma boa ideia precisa de um bom plano, de um bom marketing e de uma boa execução. Ele entendeu a importância de ter um sócio que complemente as suas habilidades, a necessidade de ouvir o mercado e de se adaptar às mudanças. O fracasso do seu primeiro negócio o lapidou, o tornou mais forte e o preparou para as batalhas que viriam a seguir. Ele não desistiu, mas se reinventou. A lição mais importante que ele aprendeu com a Trafodata foi a de que o fracasso não é um erro, mas uma parte fundamental do processo. Ele nos ensina que, no final das contas, o sucesso pertence àqueles que ousam sonhar, que ousam fracassar e que têm a coragem de se levantar para lutar mais uma vez. A sua jornada, que começou com a desvantagem do fracasso, agora o colocava no caminho para construir um império que mudaria a sua vida para sempre. Enquanto o fracasso da Trafodata ainda pesava, um novo evento reacendeu a chama da ambição em Bill Gates e Paul Allen. Em 1975, eles leram sobre o lançamento do Altair 8800, o primeiro microcomputador pessoal que estava sendo vendido em kits. Para o mundo, era apenas um brinquedo para entusiastas da eletrônica. Para a dupla, era o futuro batendo à porta. Eles sabiam que, para que o computador pessoal se tornasse uma realidade, ele precisava de um software que o fizesse funcionar. E eles, com sua paixão por programação, eram os únicos que poderiam criar esse software. A visão era ousada, mas a oportunidade era ainda maior. A visão de Bill Gates era simples e, ao mesmo tempo, revolucionária. Um computador em cada casa, com um software da Microsoft em cada computador. Na época, essa ideia parecia um delírio. Os computadores eram máquinas gigantes,
complexas e restritas a grandes corporações e universidades. O público em geral não tinha a menor ideia de como usar um. Mas Gates, com sua genialidade, enxergou o potencial. Ele sabia que o software era a chave que transformaria o computador de uma máquina de nicho em uma ferramenta para as massas. A sua jornada, que começou com a desvantagem de um fracasso, agora o colocava no caminho para construir um império. A sua grande aposta exigia um grande sacrifício. Bill Gates estava em Harvard, estudando direito. Mas o seu coração estava em outro lugar. Ele e Paul Allen passaram meses trabalhando em um interpretador para o Altair 8800, o Altair Basic, e a paixão pelo projeto era tão grande que ele não conseguia se concentrar nos estudos. Ele teve que tomar a decisão mais difícil de sua vida: largar a universidade e dedicar-se totalmente à sua visão. Foi um momento de grande coragem e de um salto de fé, que muitos duvidaram, mas que se tornaria o alicerce da Microsoft. Assim, em 1975, a Microsoft foi fundada. Os primeiros anos foram de trabalho árduo, de noites em claro e de uma paixão inabalável por programação. Eles não tinham um escritório de luxo, mas tinham uma visão. E essa visão, combinada com a sua genialidade, os levou a criar o Altair Basic, que foi um sucesso. O seu primeiro produto, que era o cérebro do Altair 8800, provou que a sua visão estava correta. A Microsoft não era apenas uma empresa. Era a prova de que o fracasso pode ser a maior lição de todas. O fracasso da Trafodata não foi um fim. Foi um começo. Foi o que o ensinou a ser mais estratégico, a ser mais ousado e a acreditar em sua visão, mesmo quando o mundo inteiro duvidava. E o império que ele construiu com a Microsoft foi a prova de que a resiliência e a genialidade são as ferramentas mais poderosas de um líder. A sua jornada, que começou com a desvantagem de um fracasso, agora o colocava no caminho para a vitória. A visão de Bill Gates e a genialidade de sua equipe haviam se tornado uma realidade. O Windows dominava o mercado de computadores pessoais e a Microsoft era um gigante inquestionável. No entanto, com o sucesso veio um novo tipo de adversário: o próprio governo americano. Em 1998, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu um processo antitruste contra a Microsoft, acusando a empresa de usar seu poder de monopólio para sufocar a concorrência. O que era para ser o auge de sua carreira, se tornou o seu maior campo de batalha. A guerra legal não foi apenas um confronto nos tribunais. Foi uma batalha pela reputação de Bill Gates e da Microsoft. A mídia, que antes o celebrava como um gênio, agora o pintava como um tirano do mercado. Ele se viu em meio a uma tempestade de críticas, questionado publicamente sobre as práticas de sua empresa. Para o homem que vivia e respirava código, a nova realidade era um pesadelo. Ele teve que se tornar um especialista em leis e em relações públicas, algo que o tirava de sua zona de conforto. O fracasso aqui não foi a perda de um negócio, mas a perda da imagem de herói que ele havia construído. Ele sentiu na pele o peso do escrutínio e a dor de ter seu legado questionado. A batalha legal foi um dos maiores desafios de sua vida, e ele se viu em uma posição que nunca imaginou: a de defender tudo o que ele havia construído. A crise o lapidou, o tornou mais forte e o ensinou que o sucesso traz consigo um novo tipo de responsabilidade e de pressão. A sua resiliência, que o ajudou a se levantar do fracasso da Trafodata, agora seria testada em um nível completamente diferente. Ele não estava lutando por sua empresa, mas por sua liberdade e por seu legado. E o que ele fez a seguir é a prova de que a sua visão era maior do que qualquer obstáculo. A batalha legal foi o que o lapidou e o preparou para as batalhas que viriam a seguir. A partir dali, ele sabia que a sua jornada de superação era muito mais do que um plano de negócios. Após a batalha legal e a consolidação de seu império, Bill Gates se encontrou em uma posição que poucos homens na história alcançaram. Ele tinha poder, influência e uma fortuna inimaginável. Mas, no auge de sua carreira, ele percebeu que a sua missão havia mudado. O desafio de colocar um computador em cada casa havia sido vencido. Agora, era hora de se dedicar a um desafio ainda maior: o de usar sua riqueza e sua genialidade para resolver os problemas mais urgentes do mundo.
A virada de Bill Gates, portanto, não foi um fracasso, mas sim um ato de superação de si mesmo. Ele deixou o comando da Microsoft para se dedicar integralmente à filantropia, ao lado de sua esposa, Melinda. Juntos, eles fundaram a Bill e Melinda Gates Foundation, com a missão de combater a pobreza extrema, as doenças e a falta de acesso à educação. A sua jornada, que começou com a ousadia de largar Harvard para seguir um sonho, se tornou a de um homem que usou sua fortuna para mudar o mundo. A grande lição que Bill Gates nos deixa é que o sucesso não se mede apenas em riqueza, mas na capacidade de usar essa riqueza para criar um legado que vá além de si mesmo. Ele nos ensina que a jornada de superação não termina quando você chega ao topo. Ela continua quando você usa o seu sucesso para ajudar os outros a subirem. A sua história, que começou com o fracasso da Trafodata, nos mostra que a superação não é apenas sobre se levantar da queda, mas sobre ter a visão de transformar a sua vida em um legado que inspire e ajude as pessoas a terem uma vida melhor. A jornada de Bill Gates nos ensina uma grande lição. O sucesso não se trata de uma linha reta ou de uma ausência de fracassos, mas sim da sua capacidade de se levantar. Ele foi um gênio, mas sua genialidade não foi o único fator para o sucesso. Foi sua resiliência que o fez se levantar da falência da Trafodata. Foi sua ousadia em largar Harvard que o permitiu construir a Microsoft. E foi sua visão, que sempre se manteve à frente de seu tempo, que o fez transformar um computador em uma ferramenta para as massas. A sua história é a prova de que a jornada de superação de um líder não tem um ponto final. Ela se estende por toda a vida, e a cada vitória, um novo desafio surge. Ele nos ensina que a verdadeira prova de resiliência não é a de enfrentar os desafios do mercado, mas sim a de usar o seu sucesso para ajudar os outros a subirem. O legado de Bill Gates não é apenas sobre o software que ele criou, mas sobre as vidas que ele salvou e as pessoas que ele ajudou. A sua história nos mostra que, no final das contas, o sucesso pertence àqueles que ousam sonhar, que ousam fracassar e que têm a coragem de se levantar para lutar mais uma vez. A jornada de Bill Gates nos mostra que a genialidade sem resiliência é um talento perdido. Sua história é um lembrete poderoso de que o fracasso da Trafodata foi o que o ensinou a ser um empresário, que a batalha legal o tornou um líder mais forte, e que a sua maior vitória foi a de usar sua fortuna para mudar o mundo. A trajetória de um dos maiores gênios da nossa era não se trata de uma linha reta para o sucesso, mas sim de uma série de quedas e viradas, de fracassos que se tornaram as lições mais valiosas de sua vida. Eu sei que você se sentiu inspirado por essa jornada. Deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder mais nenhuma história de superação. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um empurrão para continuar lutando. E me conte nos comentários, qual foi a maior lição que você tirou da história de Bill Gates? Se você quer ver como um camelô do Rio de Janeiro, com a audácia de um visionário, construiu um dos maiores impérios da TV brasileira, clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela para descobrir a história de Silvio Santos.